Eu não sei bem como começar, mas eu acho que eu preciso começar com o nosso bordão. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Que felicidade pra mim estar de volta. Vocês não têm noção da saudade que eu senti. Claramente, o nosso primeiro vídeo, o nosso retorno aqui pro YouTube depois de praticamente 2 anos, eu não sei ao certo, mas acredito que seja quase 2 anos longe dessa rede social. A gente precisa realmente ter uma conversa assim, do fundo do meu coração. Eu preciso que vocês entendam o porquê de tudo, porque eu precisei sumir, porque eu estou de volta agora. Tudo o que aconteceu na minha vida nesse tempo, que foi um tempo que aconteceram tantas e tantas coisas que eu sinto no fundo do meu ser que eu praticamente preciso me reapresentar para vocês. Eu sou Vandressa Ribeiro, estou aqui nessa rede social de volta, que é onde eu comecei lá em 2014. Eu sempre tive muita afinidade na questão de conversar, eu sempre gostei muito de compartilhar coisas. E eu sempre tinha isso na minha cabeça, que assim, quando eu tava muito perdida no o que eu ia fazer da minha vida, lá quando eu terminei o meu ensino médio, que aí eu ficava, gente, e agora que profissão eu escolho, o que eu vou ser na vida? Eu me sentia muito perdida e o YouTube foi aonde eu me encontrei. Lá, quando eu terminei o meu ensino médio, eu comecei a tentar prestar vestibular. E sabe quando não vai? É uma coisa que não vai. Gente, eu me esforçava muito, eu me esforçava horrores e não ia, o negócio não engatava. E eu, meu Deus, eu lembro que eu chorava tantas e tantas noites pedindo para Deus me dar uma resposta, pedindo para Deus para Ele me mostrar que rumo eu iria seguir. Todo mundo aqui que tá me assistindo já passou por isso. Por aquele momento, tipo, que é divisor de águas, que você não sabe o que fazer e você recorre a Deus e fala, Senhor, qual é o meu propósito nessa terra? O que eu devo fazer? Por que eu fui criado? Porque a gente foi criado para alguma coisa. E o Senhor, Ele sabe muito bem. Desde o ventre da nossa mãe, desde a nossa formação, o Senhor nos escolheu para algo. Quando eu comecei nesses meus questionamentos e a gente não vinha de uma situação financeira muito boa, eu morava com a minha mãe, eu era solteira, tentava prestar vestibular, porque na cabeça da nossa mãe eu entendo. É uma segurança, eles veem assim como uma segurança para você, que você pelo menos estude e tenha um diploma para você pelo menos ter aquela profissão. Você pode muito bem trabalhar com o que você ama, mas caso não dê certo, se você tem um diploma, você tem aquela segurança. Mas eu não sentia paz, eu não sentia que aquele caminho era para mim, sabe? Eu realmente afirmo para vocês, eu sempre senti que o Senhor queria algo diferente comigo. E aí foi quando eu comecei a acompanhar conteúdos no YouTube, achei conteúdos das cacheadas pioneiras. Foi na época que eu queria realmente dar um up no meu cabelo. Comecei a ver cabelos diferentes na internet, comecei a consumir conteúdo, comecei a aprender. Dei um up no meu cabelo, induzi as minhas amigas a também fazerem isso. E foi nesse tempo que eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas, de meninas mesmo que me conheciam, sabe? Colegas e tal, da cidade, perguntando o que eu tinha feito no cabelo, isso e aquilo. E aí, como eu já consumi o YouTube, pensei, por que não criar um canal? Então, que tal se eu passasse o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo? E eu sempre gostei muito de me comunicar. Acabou que eu uni o útil ao agradável, né? Porque assim, como eu disse pra vocês, eu iria tentar fazer uma faculdade, fiz Enem várias vezes, não tive sucesso, mas foi algo muito de Deus, porque assim, as minhas notas sempre foram excelentes. Também tem a questão de que na minha cidade nunca teve um curso que que brilhasse os olhos, nunca teve isso. Eu realmente ia fazer por aquela questão da minha mãe, de ter um diploma, de ser uma segurança pra mim, de eu realmente não passar necessidade, de ter algo pra fazer na vida. Mas todo mundo sabe, tem vídeos aí antiguérrimos que eu falo que o meu sonho sempre foi cursar moda, sempre foi. Eu venho de uma família de costureiras, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, todas elas foram costureiras. Então, assim, é uma coisa que tá no meu sangue, sabe? E é uma coisa que me brilhava os olhos quando eu falava disso. E aí eu não tinha essa condição, porque na época, se eu pudesse, obviamente, eu iria estudar moda naquela época e eu iria tentar seguir
carreira, mas os planos de Deus, eles são muito perfeitos. Eu olho hoje e eu falo, meu Deus, eu não tinha dimensão do quanto o Senhor é detalhista em tudo. E aí foi quando eu realmente criei o canal, entrei mesmo de cabeça nesse universo, não sabia se ia dar certo, não sabia o que ia acontecer, mas graças a Deus o Senhor me fez florescer e de antemão, de início, foi nesse conteúdo de cabelo, um conteúdo que eu amo demais, que eu amo, meu Deus, é uma coisa que assim, eu não fazia ideia que o Senhor ia, através disso, o Senhor ia trazer tantas pessoas até mim, sabe? E aí depois disso, como vocês sabem, glória a Deus, graças a Deus a gente conseguiu crescer. Eu me lembro como se fosse hoje o primeiro salário que eu peguei na mão, assim, do YouTube. A minha mãe, no início, ela não apoiava muito, porque para ela precisava de apoio financeiro e o YouTube, ele não dá isso do nada. Todo mundo sabe, quem quer trabalhar com isso, quem tá no início sabe. Ou você começa e faz por amor, dá tempo ao tempo, ou você fica louca, não é um investimento a curto prazo. Então eu sofria muito essa pressão com a minha mãe, mas assim, quando eu peguei o dinheiro, meu primeiro salário na mão, assim, eu digo isso com muito orgulho, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha história. A minha mãe, ela sempre tinha um costume de fazer contas em mercadinhos pequenos do bairro. Ai, a gente não tem um arroz, vai lá comprar e coloca na conta, sabe assim? Eu nem sei se ela já tinha feito uma feira ou algo assim. E eu estava feliz porque começou a dar certo e eu estava feliz de mostrar para ela que aquilo poderia crescer muito e a gente poderia viver muito bem. A gente fez uma mega feira, a gente conversa hoje em dia e ela fala, eu nunca vou esquecer daquela feira. E eu sempre, em toda a minha história, eu sempre batalhei para chegar em outro nível, um nível maior, mas assim, eu nunca vou esquecer de cada detalhe, de cada coisa que o Senhor me proporcionou, de cada vitória que foi, e principalmente do YouTube, sabe? O YouTube para mim sempre vai estar no meu coração, porque eu tenho uma ligação com vocês inexplicável, a gente se conhece, a gente se conecta, eu chego aqui, eu sento, eu converso e é algo que o Senhor, ele faz florescer, ele traz cura, ele traz bálsamo através das minhas vivências. Como vocês sabem, eu cursei moda, foi incrível para minha carreira, é um nicho que a gente tem aqui e que a gente vai trabalhar muito agora aqui, cabelo, moda. Uma coisa que eu amo, eu fiz o curso da minha vida, eu fiz o curso que eu jamais pensei em fazer e eu fiz pagando do meu suor, pagando do meu bolso. Mas passou-se o tempo, depois da pandemia, eu comecei a desencadear coisas em mim que eu não conseguia controlar e eu tentei por muito tempo fingir. Eu gravei muitos e muitos vídeos pro YouTube, postei, mas eu não me sentia mais eu me sentia estranha, eu sentia que eu tinha muitas coisas na cabeça, muitos processos que eu precisava me curar daquilo e eu não conseguia ser sincera com vocês, sentar aqui e falar como eu sempre falo, vocês sabem. Eu lembro que o estopim de tudo isso foi de fato a questão da pandemia, da quarentena, e eu comecei a passar por muitos problemas de ansiedade, problemas até financeiros. Aquilo começou a me gerar um mal e eu não queria expor para vocês. Eu cheguei num ponto que eu não sei se foi culpa minha ou se realmente o Senhor queria que eu parasse e vivesse um processo ali a sós com ele, sabe? E aí eu lembro que eu falava pro Júnior assim, eu não consigo mais, eu não tenho mais prazer nisso. Eu não podia ser sincera pra vocês porque não cabia, sabe? Tem coisas que a gente precisa viver a sós. A maioria dos processos que a gente vive com Deus, a gente quer contar depois, sabe? Nem sempre é o tempo. Às vezes você precisa viver o processo com Ele. Ele precisa te curar. Às vezes você não tem bálsamo. Às vezes você só tem feridas e feridas que precisam ser expostas só pra Ele. E eu não queria mais fingir, não queria abandonar vocês, eu não queria deixar vocês sem conteúdo e eu sempre tive um respeito, um carinho imenso pelo YouTube, porque eu comecei no YouTube, eu conquistei a maioria das coisas que eu tenho
no YouTube. E eu me sentia em falha. E eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito de não querer ser vulnerável, de ter medo de mostrar fraqueza, de ter medo de decepcionar vocês, de pensar, meu Deus, eu sou uma inspiração espiritual, uma inspiração de influência na internet, então eu não quero estar me lastimando e contando as tristezas, os dias ruins que eu ando tendo, porque eu tava num período muito difícil, a minha cabeça era 1000. Eu começava a me comparar, eu olhava para as pessoas que estavam naquela época, porque a gente sabe, quando a gente entra, a gente sempre tem um boom, né? A gente sempre chega um momento da nossa carreira que a gente tem um boom. E eu começava a me comparar com pessoas que estavam no auge da carreira, sendo que eu já tinha anos ali. Como é difícil para as pessoas que são antigas na internet, pra gente se reinventar de conteúdos todos os dias, a todo momento, sendo que existem várias e várias pessoas. É claro que cada um de nós temos as nossas individualidades, porém, é muito difícil, sabe? Tem conteúdos que bombam hoje que eu não me identifico e às vezes eu fico um pouco perdida, então eu começava a me comparar e pensar assim, cara, eu não sou mais interessante. Eu lembro que os meus conteúdos de cabelo, como eu nunca fui de pintar o cabelo, até então eu tinha o meu cabelo longo desde sempre. E aí eu ficava, cara, o que eu vou fazer? Tudo eu já passei, eu já fiz todo tipo de finalização, já testei produto, já fiz isso, já fiz aquilo. Sabe, parece bobo, mas foram esses questionamentos que começaram a vir na minha mente e eu comecei a olhar pro meu trabalho como algo, meu Deus, não dá mais, eu já fiz tudo aqui. Parecia que eu tava num ciclo sem fim, fazendo as mesmas coisas e acabava que não despertava interesse, acabava que eu me sentia como se eu tivesse no esquecimento e tivesse tipo assim, eu acho que a minha carreira não vai passar disso, ela vai estagnar. E isso eu me sentia frustrada, porque eu sempre dei muito, assim, o meu melhor. Então, como eu me sentia assim, isso começou a influenciar em tudo, começou a atingir todas as áreas da minha vida. E aí eu comecei a me comparar, eu comecei a ter muitas crises de identidade e eu comecei a realmente adoecer. Nesse meio tempo, eu tive uma perda muito grande, foi a perda da minha avó, que foi a pessoa que praticamente me criou. A gente morou muito tempo com ela, desde muito novinha, de bebê praticamente. Os meus pais se divorciaram e acabou que a maioria do tempo eu morei com a minha avó, né, com a minha mãe, junto com a minha avó. Então a minha mãe, ela sempre foi de trabalhar fora, acabava que eu ficava sempre com ela. Então foi uma perda que me abalou imensamente. Eu juro pra vocês que eu achei que eu não fosse me reerguer. Eu fiquei completamente perdida. Minha cabeça ficou completamente desnorteada. Só que o Senhor, Ele é e Ele sempre vai ser o meu chão. E o que Ele tem comigo é diferente. O que Ele tem com você é diferente. Esse é um sentimento do ser humano triste, que é a comparação, o complexo de inferioridade, de achar que não é pra você, que todo mundo vence menos você, que todo mundo avança menos você. Mas o que o Senhor tem na sua vida é pra você, tá guardado pra você. O Senhor também tá trabalhando ali, quando você acha que tá estagnado. Então, assim, o que o Senhor tem pra você mais cedo ou mais tarde acontece. Ninguém toma. Todos nós temos um propósito nessa terra. E eu esqueci muito isso. Eu me achava muito inferior, muito menor. Eu não me achava boa no meu trabalho. É praticamente nesses momentos de angústia que a gente tem. É que, assim, tem uma pequena parcela de pessoas que não entendem, olham pra gente, não entendem o nosso processo e falam, ela tá tão diferente. E às vezes a pessoa tá passando por tanta coisa no secreto. E dói tanto ouvir isso. Dói tanto ser comparada ao seu passado. Não é pra gente ser aquela de 5 anos, 10 anos atrás. Às vezes o Senhor quer nos elevar de nível. E as pessoas não entendem. As pessoas
olham para você e querem ver uma pessoa de 10 anos atrás. Eu, de 10 anos atrás, não tinha as feridas que eu tenho hoje. Eu não tinha o testemunho que eu tenho hoje. Eu não tinha a vivência que eu tenho hoje e tá tudo bem. É isso que o Senhor quer de nós. Que a gente passe de nível. O que eu vivi lá foi incrível, maravilhoso, mas eu tenho orgulho da pessoa que eu sou hoje. Eu tenho orgulho das batalhas que eu travei até hoje. Eu tenho orgulho do quão íntima com Deus eu sou hoje. Quanto mais lutas, quanto mais você apanha, mais você é forjado por Deus. Mais você entende na intimidade o que é depender de Deus. Então o tempo passou, o Senhor começou um processo dentro de mim, comigo, na minha casa, com o meu esposo Júnior. Foi algo que realmente o Senhor, ele precisava, sabe? O que eu sentia era uma inquietação do tipo de que algo tinha que acontecer, eu tinha que romper algo, sabe? Era algo grande, não era algo de romper algo dentro de mim, não era só isso. Era algo que mexia com toda a minha estrutura espiritual, emocional, as minhas vivências, o meu trabalho, tudo. E aí o Senhor nos fez entender, o Senhor nos direcionou a mudar de ministério. E eu falo isso porque isso foi um marco, isso foi um marco na minha vida. De todas as maneiras que vocês possam imaginar. E aí eu comecei a entender muitas e muitas coisas. Eu tenho um carinho pela Vandressa que eu já fui. Só que eu entendi que eu precisava romper. Eu não era mais aquela pessoa. Eu não me identificava mais com muitas coisas. Em questão espiritual, eu não sentia que eu estava onde eu deveria estar. Todos nós vamos nos identificar em certo ciclo da nossa vida com um local. A gente precisa estar muito alinhado com Deus pra gente entender isso. Muita gente até pergunta e fala. E assim, não tem como eu te dar uma resposta que dê certo pra você, porque é algo muito pessoal. Ao decorrer do tempo vocês vão entender. Mas eu me sinto uma outra pessoa, uma pessoa muito melhor. Uma pessoa que fazia tempo que eu não tinha esse sentimento de estar na minha própria pele, de estar encaixada onde eu preciso estar. Não ter aquele sentimento de eu não estou no lugar certo e eu estou atrapalhando a vontade de Deus para mim. E era esse o sentimento que eu tinha há algum tempo. Eu não atribuo isso, entenda? Eu não atribuo isso a uma placa de igreja, mas a gente precisa entender. A gente precisa estar muito conectados a Deus pra gente entender o que o Senhor quer de nós individualmente. Às vezes um ciclo da sua vida já se encerrou há muito tempo, as coisas não encaixam ali e você insiste, você não tem a percepção de se voltar para Deus e de entender o que o Senhor quer que você mude, o que o Senhor quer que você ceda, que você abra mão. Isso inclui muitas coisas na nossa vida. Então, são processos que a gente só entende a sós com Deus. São processos diferentes para mim e é um processo diferente para você, sabe? Aconteceram muitas e muitas coisas. E eu decidi que ia voltar pro YouTube depois de tudo isso acontecendo, porque eu me sentia uma pessoa diferente, eu sentia vontade de viver, eu sentia vontade de testemunhar o que o Senhor tinha feito, eu sentia vontade de mostrar aquela pessoa que eu sou, ter tirado um peso das minhas costas e entender que tá tudo bem, que eu não vou ser a Vandressa de 2014 aqui pra vocês, porque se passaram 8 anos, não tem como eu ser a mesma, mas que o Senhor tem feito uma obra. Eu tô num processo que tem gerado frutos valiosíssimos que merecem ser compartilhados. Eu não sentia como eu me sinto hoje, uma leveza, algo leve, algo que meu Deus, eu tenho que correr para as minhas amigas no YouTube, porque eu consigo gravar um vlog tranquilo, eu consigo ser autêntica, eu consigo, sabe, ser assim, porque nesse tempo que eu estava perdida na minha identidade, eu coloquei na minha cabeça que, eu quero falar de moda, eu falo de cabelo, vlog, isso e aquilo. É um conteúdo de moda, é legal pra mim, porque eu me formei, mas as pessoas não vão me levar a sério se eu for estabanada, se eu for doidinha, se eu falar besteira, se eu fizer elas rirem, se eu for engraçada. Eu comecei a me colocar numa caixa, sabe? Sendo que o Senhor, Ele forja a nossa identidade, Ele sabe, Ele coloca em nós traços
só nossos. Então isso fere tanto, Senhor, quando você olha para você, quando você se olha no espelho e você se nega, sabe? Você procura defeitos, você tenta se igualar a uma outra pessoa que você não é. Então, eu fui curada disso, eu entendi que eu sou única, eu sou a Vandressa, eu gosto de falar de conteúdo de cabelo, mas eu não sou só um cabelo. Um exemplo disso, que eu não sou só um cabelo, foi esse passo que eu dei, tão importante, essa atitude, essa coragem de ter feito uma mudança tão radical no meu cabelo. Isso é para outro vídeo, que eu preciso fazer um vídeo só disso, mas foi totalmente espiritual. Ele não foi um ato só de vou cortar meu cabelo para mudar, não, foi algo tão espiritual, foi a quebra de um ciclo de algo do passado que eu precisava deixar lá. Todo mundo vive processos que te mudam. Então não é justo você se comparar com uma pessoa de 10 anos atrás. Mas também entenda que você não vai mudar 100%. O Senhor conhece a sua essência. E eu hoje me sinto assim, sabe? Eu não preciso me encaixar num padrão de moda. Ai, porque blogueiras de moda, elas são sempre mais refinadas, elas são sempre mais reservadas. Eu não sou isso. Eu sou o que o Senhor me criou para ser, e o Senhor sempre usou a minha vida na minha vulnerabilidade. E quando eu comecei a trancar isso, a dizer não, eu não vou sentar e chorar num vídeo e contar as coisas tristes que eu vivi, eu não quero mais ser assim, eu não quero me expor assim. Dói, claro que dói, sempre dói. Às vezes o inimigo, ele lança setas na nossa mente, aí fica, ai, você vai expor sua vida. Tem gente que quer ver isso, mas o Senhor, ele precisa de pessoas vulneráveis e humanas. Eu sou humana. E se ele precisa de alguma área de algo, se ele precisa que eu me disponha a ser vulnerável, se ele precisa que eu me rasgue aqui, se ele precisa que eu sente aqui e me mostre da maneira mais crua possível, eu vou fazer isso. Eu orei muito a Deus antes de fazer esse vídeo. Falei, Senhor, eu quero sentar sem medo de julgamento, sem medo de nada. E eu vou me reapresentar. E eu vou mostrar tudo o que o Senhor fez, eu vou contar o que o Senhor fez. E eu não vou ter medo de mostrar que eu me sinto uma outra pessoa, porém uma pessoa muito melhor e uma pessoa que está 100% certa do que o Senhor me criou para fazer, do que o Senhor me entregou. E com a convicção da minha identidade em Deus, da minha identidade como filha, da minha identidade como um outdoor da glória de Deus, como eu sempre falei pra vocês. Eu sinto assim como se eu tivesse desabafado com uma amiga, sabe? Eu tô muito feliz. Agora eu posso aumentar o meu tom, porque eu acredito que eu já falei o que eu precisava falar pra vocês. E assim, o que eu posso dizer é que vocês aumentem as expectativas de vocês. A gente está entrando em uma nova fase desse canal, uma nova fase da nossa vida, da minha vida, da vida do Júnior, de tudo que vocês possam imaginar. Eu não posso falar, eu não posso dar mais detalhes, mas assim, o que eu posso dizer é: sejam bem-vindos de volta à minha vida. Não teve um dia sequer que eu não lembrei do YouTube. E eu orei muito a Deus, e muitas vezes ele falava: fica calma, ainda não é o momento. E eu queria voltar, mas não era o tempo. Mas chegou, esse tempo chegou e eu tô muito feliz. Saibam que vocês fazem parte da minha vida e sempre farão. E eu oficialmente convido vocês a estarem nela novamente, de maneira íntima, como sempre foi. Se preparem, aumentem as expectativas, porque assim, esse ano o Senhor tem muito para fazer na minha vida, de todas as maneiras possíveis, e eu estarei aqui pronta para o que o Senhor quiser fazer em mim e através de mim. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Esse ano
ele já é o melhor ano da minha vida. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a vocês, eu amo muito vocês.